Eu sei que você que clicou nesse vídeo tem o sonho de aprender o coreano. Seja para poder assistir seus doramas favoritos sem precisar depender de legendas, poder ler e entender o idioma que você tanto ama, ou até mesmo para um dia poder ir para a Coreia e conhecer pessoas novas, fazer amizades e conhecer toda a cultura de perto. Mas eu também sei que se tem uma coisa que te impede de conseguir tudo isso agora, é o fato de que você ainda não sabe o coreano o suficiente para poder ter toda essa experiência completa, né? E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou estar te passando o passo a passo definitivo para você que quer aprender o coreano de uma forma rápida e eficiente. Tudo bem? Eu me chamo Jai Hyuk Lee, ou apenas Jai, e muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse meu canal no YouTube. Eu sou um coreano nativo, professor de idioma, e com um curso de coreano que atualmente conta com mais de 1000 alunos estudando nele. Muito prazer, 반가워요. E a minha missão aqui no YouTube é criar um lugar onde você, amante da cultura coreana, pode estar conhecendo mais sobre a cultura e principalmente aprendendo mais sobre esse idioma que você tanto ama de uma maneira simples, fácil e divertida. Então faz o seguinte, para comemorar o início desse canal incrível, já clica no gostei, se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo que vai sair daqui pela frente. E olha que eu tenho muita coisa planejada para esse canal, hein? Então se inscreve logo e vem conosco nessa sua jornada de aprendizado do coreano. Então, agora que você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos pro conteúdo? Então, como eu disse, esse vídeo vai ser literalmente um passo a passo, contendo exatamente o conteúdo que você precisa saber em cada fase do aprendizado, com dicas que você pode começar a implementar imediatamente para começar a aprender logo depois desse vídeo. Então esse vídeo vai ser literalmente o seu caminho da fluência para aprender o coreano. Então dito isso, vamos lá, vamos para o primeiro passo? Passo número 1, domine o Hangul. A primeira coisa que você deve fazer no coreano, sem exceções, é aprender o Hangul. O Hangul, que é nada mais nada menos do que o sistema de escrito coreano, ou resumidamente, o alfabeto coreano. Então, sabe o ABCD, que você chama de alfabeto aqui no Brasil? Então, lá na Coreia, com as letras do coreano, são chamados de Hangul. E essa primeira parte do Hangul é a parte mais importante de todas, porque é aqui que você vai conhecer todas as letras do coreano e aprender a ler, escrever e pronunciar cada uma dessas letras, entender como que elas se encaixam entre si para formar as sílabas e, consequentemente, as palavras. Então assim, pensa comigo, o que você estudou primeiro no português quando você era uma criança? Não foi o alfabeto? Não foi o ABCD? Então, no coreano vai ser a mesma coisa. Você tem que começar a aprender pelas letras do idioma, né? Então, já fica avisado que nessa parte vai ter muita decoreba e, infelizmente, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e passar um tempo memorizando as letras. Ah, prof, precisa saber todas as letras? Sim, precisa. Não tem exceção. Assim, dentro do meu curso, eu explico essa parte com o meu método de estudo que facilita demais no entendimento dos alunos. Eles costumam aprender muito mais rápido do que normalmente. Mas como eu disse, no final das contas, você ainda vai ter que passar por aquela parte da decoreba, aquela parte prática meio chata. É inevitável. Então, só resumindo, nessa parte, os conteúdos específicos que você precisa estudar são, primeiro, todas as consoantes, que contêm 19 letras no total, e as vogais, com 21 letras no total. Futuramente, vão ter mais vídeos aqui no canal cobrindo todos esses temas sobre a alfabetização. Então, eu vou postar um vídeo focado em cada coisa. Um vídeo sobre as vogais, um vídeo sobre todas as consoantes, sobre patins e etc. Então, você pode estar utilizando eles, mas você também pode pegar sites na internet, sabe aqueles blogs que tem toda a lista e etc. Então, você pode ir neles e pegar aquelas imagens com tabelas para você se basear e começar os estudos de fato. Tem várias ferramentas na internet que você pode utilizar. E assim, a minha recomendação é para você ter uma rotina de pelo menos 1 ou 2 horas bem distribuídos durante o dia. E aí, em mais ou menos uma semana, 10 dias de aprendizado constante, de estudo constante, eu creio aí que você já vai ter conseguido se familiarizar bastante com o idioma. Então agora, segundo passo.
Aprenda a usar as letras. Importante notar que para esse segundo passo, você não precisa necessariamente ter decorado 100% das letras, como se você fosse uma máquina. Não. Inclusive o contrário, tá? Eu, professor, recomendo que você continue a praticar as letras conforme você estuda essa parte, que é sobre entender como funcionam as sílabas do coreano. Ou seja, como as letras se encaixam e como as sílabas e as palavras são formadas no coreano. Porque assim, se alfabetizar não é simplesmente saber as letras, certo? Você precisa entender como juntar elas e como escrever as palavras. Para o coreano isso é mais importante ainda, porque diferente do português, que nós escrevemos todas as letras uma depois da outra em uma linha, no coreano, ao invés disso, nós escrevemos as sílabas em blocos. Então cada sílaba vai ser o seu montinho, cada sílaba vai ser o seu bloco. E aí pode acontecer no coreano, por exemplo, de ter uma letra uma embaixo da outra. Eu acho que você já reparou isso assistindo doramas, vendo alguma coisa em coreano, né? Mas no coreano pode acontecer uma coisa assim que não acontece no português. Então nessa segunda parte você vai ter que estudar especificamente quais são as estruturas silábicas existentes no coreano e também o que são as pachims. Você entender tudo sobre as pachims, saber quais são elas e etc. E se prepare, tá? Porque infelizmente essa é a parte que a maioria das pessoas desistem de aprender o coreano. É um conteúdo confuso de entender para a maioria das pessoas e você vai precisar focar 10 vezes mais do que quando você simplesmente estava estudando as letras. E aí agora, depois de ouvir isso, você provavelmente deve estar pensando: putz, será que eu consigo aprender isso sozinho? Será que não é melhor estar em um curso ou aprender com um professor que possa me guiar de fato? E a resposta que eu dou para essa pergunta é não necessariamente, tá? É que tudo depende de você, do quão rápido você aprende, do quão bem você aprende algo. Vai ser fácil? Definitivamente não. Não vai ser fácil logo de cara. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que o coreano é com certeza uma das línguas mais fáceis do mundo de se aprender. Porém, é fácil só se você tem a disciplina, a dedicação e o método certo para aprender. O método certo de estudo. E é aqui que entra a parte vantajosa de estar num curso como o meu, por exemplo. E assim, parece que eu tô fazendo muito marketing no meu curso, tô falando muito, mas é porque realmente ajuda. Tem muitos alunos dentro do nosso curso que tentaram aprender sozinho inicialmente, mas se frustravam muito com as dificuldades e assim ficavam presos muito tempo em um tema apenas. E alguns dos alunos até já falaram que já abandonaram o estudo do coreano, mas depois de entrar no meu curso, com o meu método, a minha explicação e etc, conseguiram aprender com uma facilidade que alguns desses alunos já me xingaram, falando que eles passaram por um estresse enorme por causa desse assunto, mas que eu consegui fazer eles entenderem quase que imediatamente. Mas enfim, então, querendo ou não, o coreano é um idioma totalmente diferente do português. Muitas pessoas chegam achando que o coreano vai ser a mesma coisa que o português, quase que inconscientemente. E desse jeito, essas pessoas acabam se dando mal com as letras, sons e regras diferentes que o coreano tem comparado ao português. Por isso, eu diria que se você tem dificuldade de pegar as coisas, é recomendável que você invista num curso, por exemplo, o meu mini curso que eu tenho, o Dominando Hangul. É um curso focado para alfabetização, né? E lá eu dou um guia completo sobre essa parte da alfabetização, conteúdo, pronúncia, leitura, escrita, prática, tudo aquilo que você precisa para se alfabetizar e aprender mesmo o coreano. Mas caso você não vá participar de um curso cedo ou tarde, você pode estar utilizando das ferramentas que eu falei no passo anterior, sites, blogs na internet, imagens e etc. E correr atrás por conta própria que você não vai ter problema nenhum, você vai conseguir aprender sim. Com mais dificuldade? Sim, mas vai conseguir sim. Como eu disse, é só ter disciplina e estudar consistentemente que em algum lugar você chega. E ó, presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Pode até parecer um pouco nada, mas ouça. Não desista, porque o retorno é muito compensador. Porque assim, depois desses 2 passos iniciais que eu acabei de te passar, parabéns, você já vai estar 100% alfabetizado no coreano, podendo ler, escrever e pronunciar qualquer palavra ou qualquer frase do coreano. E assim, isso não tem preço, tá? Você perceber que você está conseguindo falar no idioma que você tanto ama. E você vai ver que o seu esforço está realmente sendo pago. Eu tô falando isso porque eu falo de experiência, tá? Vejo sempre os meus alunos tendo os resultados e falando que essa sensação é incrível. Mas saber apenas ler e falar não significa necessariamente que você vai entender tudo que você tá lendo ou que você vai automaticamente poder formar suas frases e ser fluente, tá? E é justamente para isso que tem o próximo passo. Terceiro passo, pratique com vocabulários. Como eu disse, a partir daqui você já vai ter a base do coreano bem formada.
Você vai saber ler, escrever e falar qualquer coisa, qualquer palavra ou qualquer frase, mas isso não significa necessariamente que você vai entender ou saber formar suas próprias frases no coreano e ser fluente. Não. Ainda tem algumas coisas que você precisa estudar para chegar nesse nível. E é sobre isso que eu queria falar agora. Muita gente, depois que ele estuda o Hangul, depois que ele está alfabetizado, acaba já indo direto na gramática, mas eu, professor de coreano, não recomendo que você faça isso. Porque assim, você acabou de ser alfabetizado. Você ainda está muito cru e ainda precisa praticar o básico. Muita gente já vai afobada direto para querer aprender a gramática, por querer formar suas frases logo, entender e etc. Mas isso não é legal. Por quê? Porque como que você vai querer usar a gramática que você aprendeu, sendo que você não sabe nem vocabulários, não conhece nenhuma palavra para poder complementar essa gramática e nem consegue falar as coisas direito, tem dificuldade na hora de pronunciar, ler e etc. Não dá, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Comece a estudar a partir de vocabulários e vá estudando a gramática gradativamente, depois. Por isso, comece estudando e praticando com palavras como, por exemplo, família, objetos, números, cores, comidas, lugares. E aí, depois que você estudou um pouco mais de palavras, vai passando um pouco para frases simples. Frases que você usa no dia a dia, como 안녕하세요, que é o olá, obrigado, desculpa, sim, não e etc. Então, a dica nessa parte é estude mais palavras e frases que você usa no dia a dia. Porque dessa forma, aprendendo a falar palavras como mãe, pai, etc., que você usa bastante no seu dia a dia, você fica mais motivado, mais feliz por perceber que está aprendendo de verdade. Isso vai te ajudar bastante na hora do seu aprendizado. E aí só depois que você já aprendeu bastante vocabulário que você vai gradativamente estudando a gramática. Mas essa parte da gramática fica para o quarto e último passo desse vídeo. Quarto passo, misture a gramática devagarinho. Uma vez que você já está muito bem armado de vocabulários coreanos, já aprendeu bastante vocabulário e etc. Só aí, sei lá, 1, 2, 3 semanas estudando vocabulário, é aí que você pode começar a estudar a gramática de fato. E para gramática não tem muito segredo, tá? Você vai ter que procurar, correr atrás de materiais, estudar, mas não tem muito segredo. Por isso o que eu vou falar aqui para você é te passar uma lista de gramáticas mais importantes que você precisa saber caso você queira formar as suas próprias frases no coreano, ser fluente, né? Então estude coisas como estrutura frasal, que é aprender quais são os elementos dentro de uma frase na língua coreana, qual é a ordem que as palavras aparecem dentro das frases, partículas, que essa parte é osso, mas você precisa aprender. Formalidades, que é um outro ponto muito importante, porque eu não sei se você sabe, mas no coreano nós temos forma casual, formal, informal, polido, mais formal. Você provavelmente já deve saber um pouco disso, de assistir os doramas e etc, né? Conjugação de verbos, tempo verbal, adjetivos, advérbios e um outro muito importante que são as finalizações verbais coreanas. Esses são alguns dos conteúdos gramaticais mais importantes de estudar e isso já vai dar um aumento significante no seu conhecimento e você vai estar conseguindo ter mais facilidade na hora de formar suas frases e com bastante prática eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar fluência. E aí, para essa quarta parte da gramática, né, na hora de você estudar gramática, eu recomendo demais que você participe do meu curso, tá? Vou falar na cara dura mesmo, mas sem vergonha. Mas porque realmente, dentro do nosso curso, temos tudo isso detalhado. Passo a passo, bonitinho, módulo por módulo. E isso é meio difícil de você encontrar tão organizadinho assim na internet por aí, tá? Você vai ter que correr atrás e vai dar uma dordinha de cabeça na hora de correr atrás. Mas então, é isso, tá? Esse é o passo a passo com os conteúdos na ordem que você deve aprender do começo até o final para você alcançar a fluência no coreano e aprender o coreano rapidamente. Ah, e uma coisa muito importante é que lembrando que cada um tem o seu jeito e o seu ritmo de aprender, tá? Então, caso você, ao seguir esse passo a passo, perceba que gostou de fazer algo um pouco diferente da forma que eu expliquei, ou estudar algo numa ordem diferente do que eu falei, por exemplo, estudar um pouco de gramática antes de aprender mais vocabulários, etc. Sem problema algum, desde que você esteja aprendendo, desde que você esteja entendendo o conteúdo de verdade, tá? Cada um tem o seu jeito de aprender e o que eu falei nesse vídeo foi basicamente o passo a passo dos conteúdos que eu, professor de coreano, recomendaria. Sim, e para você que ficou se perguntando quanto tempo mais ou menos tudo isso demoraria para você aprender, eu diria que aí mais ou menos de 6 a 9 meses de estudo, caso você esteja tendo uma rotina bem detalhada, bem organizada de estudo.
Porque no final das contas, é isso, né? Ferramentas para os estudos você tem. Você tem a internet, que é a arma mais poderosa de todas. Você pode aprender o que você quiser na palma da sua mão. Só que a única coisa que te impede de você aprender mesmo são as suas desculpas que você dá. Então, a dica final que eu dou aqui é para você, por favor, formar uma rotina de estudos. Se você não conseguir estudar todos os dias, tenta dar uma estudada pelo menos 4, 5 vezes na semana. No mínimo 30 minutos por dia. Porque eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo que eu mostrei pra você, você consegue sim aprender o coreano em pouquíssimo tempo. Então, o vídeo fica por aqui, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Ufa! Esse foi meu primeiro vídeo, então eu fiquei meio um pouco ansioso. Mas se vocês acharam o vídeo valioso, se vocês gostaram do que eu falei nesse vídeo, por favor, deixe o gostei, se inscreve no canal, porque esse canal aqui só tem a crescer, só tem a melhorar daqui pra frente e só tem mais conteúdo pra chegar. Então, é isso, tá? Muito obrigado, um beijo e até a próxima. 안녕!